Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui passeando com meu dogzinho, um gibão. E Deus tocou no meu coração para falar para vocês de um testemunho lindo e precioso que aconteceu na época da minha conversão. Eu me converti aos 40 anos de idade, hoje estou com 60 anos de idade. E logo que eu me converti, eu toquei no primeiro amor de Cristo. E naquele momento eu passava pelas pessoas e falava desse amor incondicional. E eu tenho 6 netinhas, na época eu só tinha Maria Clara, que hoje ela vai fazer 20 aninhos de idade. E fui levar Maria Clara num parquinho no Lago Norte, que nessa época eu morava no Lago Norte. E aí tinha um menino lá tomando conta do parque, cheio de tatuagem, fumando um cigarro atrás do outro. E Deus tocou no meu coração para falar do amor dele para esse menino. Ele tinha 19 anos na época. E aí comecei a falar de Jesus. E aí eu cheguei para esse menino e falei assim: posso fazer uma oração por você? Ele falou: pode. E Maria Clara ficou no balancinho. E aí eu comecei a orar. E aí ele chegou para mim depois da oração e falou assim para mim: agora eu posso falar de mim para você? Eu falei: deve. Aí ele disse assim: sou traficante, sou organizador de quadrilha, sou dependente do crack, matei um cara por R$30 em Recife, estou foragido em Brasília há 6 meses e vou bolar um assalto aqui no seu bairro, aqui no Lago Norte. Aí eu cheguei para ele e falei assim: a Bíblia fala do batismo do arrependimento. O batismo do arrependimento é aquele que morre o velho homem das trevas e ressuscita um novo homem espiritual. Ele olhou para mim e falou: eu quero me batizar. No dia seguinte, eu fui lá no parquinho, que ele morava na rua, peguei esse garoto às 6 horas da manhã e levei para o local de reunião. Aí eu levei para o local de reunião para ele se batizar. E aí quando nós chegamos nesse local, que nós damos testemunho de uma igreja em cada cidade, ele foi batizado. 50 jovens: Jesus te ama, foi a maior decisão da sua vida. E ele chorava e ele dizia que ele queria que morresse o velho Diego e ressuscitasse um novo Diego. E foi lindo o batismo dele. Foi muito emocionante, porque foi de coração. E aí peguei esse menino, coloquei dentro do meu carro e levei ele para o parquinho onde ele morava. Aí eu cheguei para ele e falei assim: olha, eu podia estar te dando sapato, dinheiro, roupa, tudo que você precisa aqui na terra, mas eu não vou te dar nada disso. Eu vou te dar uma dose de Jesus Cristo na sua veia, para você poder alimentar esse rapaz que acabou de nascer espiritualmente. Peguei e dei o livro do Evangelho de João para ele. Aí eu falei para ele assim: olha, amanhã eu vou viajar. Eu vou ficar 20 dias fora. E quando eu voltar, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no parquinho te ver. E viajei. 20 dias depois, eu chego lá no parque, paro o meu carro, buzino e lá vem ele correndo. Gente, quando ele abriu a boca, ele já tinha tocado no Espírito Santo. Ele tocou-se no ser espiritual dele. E nós estávamos falando a mesma língua. A partir daquele momento, eu comecei a comecei a ser, aliás, a mãe espiritual. Alimentando ele, levando ele para a igreja, levando para minha casa e só injetando Jesus Cristo no coração dele. O tempo foi passando, a vida espiritual dele foi crescendo e eu comecei a ser apedrejada pela igreja, comecei a ser acusada pela família, porque o povo achava que ele ia me estuprar, que ele ia me matar, mas o Espírito Santo falava: vai porque eu estou na direção. 9 dias que eu estava em contato com esse menino, levando para minha casa, levando para a igreja, levando para os cultos. Eu deixei ele meia-noite no parquinho. Eu falei: Senhor, eu tô com tanto amor por esse menino que eu queria colocar esse menino dentro da minha casa. Morava em casa e seria um trabalho de caseiro. Se for da sua vontade, Senhor, crie uma situação para que ele possa ser liberto das drogas, ao mesmo tempo está sendo cuidado espiritualmente. Gente, no dia seguinte, 10 horas da manhã, um caseiro que estava comigo há 1 ano e meio pediu demissão. E quando ele pediu demissão, eu fui lá no parquinho, chamei o menino e falei: pega suas coisas, que a partir de agora você vai morar dentro da minha casa, comigo e com os meus 2 filhos.
E nessa jornada espiritual eu só tive apoio dos meus 2 filhos, que amavam ele da mesma forma que eu amava. Amor de Deus, amor incondicional. E ele ficou na minha casa. Depois de 2 meses, a minha irmã apareceu com câncer e eu fui para São Paulo para ela fazer o tratamento. E quem ficou tomando da minha casa? Ele, tomando conta da minha casa. Ele. Quem ficou pregando o evangelho para os meus filhos? Ele. E a vida espiritual foi crescendo, crescendo, crescendo nesse menino. Até que ele ficou 1 ano dentro da minha casa, 1 ano e meio. Eu voltei e aí ele chegou para mim e falou assim: irmã, para eu viver as leis de Deus, eu tenho que estar bem com as leis dos homens. Eu vou para Recife e vou me entregar. Ele foi para Recife, ele se entregou. Deus criou uma situação na vida dele que ele não foi preso, ele criou de outra forma. Ele voltou para Brasília. Quando ele voltou para Brasília... Aí quando ele voltou para Brasília, eu cheguei para ele e falei: olha, você vai passar pelo mesmo processo que eu passei da minha conversão. Você vai para Manaus. Você vai pregar o evangelho nas aldeias indígenas e morar num barco. Não, eu não quero, você não tem que querer, você vai. Você vai seguir essa carreira espiritual. Você vai ficar no meio de pessoas que estão com crescimento espiritual e que vai te elevar para as riquezas de Deus. E o Diego foi para Manaus. O Diego foi em Manaus, ficou em Manaus 6 anos, 8 anos. Resultado, para resumir toda essa situação: Diego casou, Diego tem 2 filhos, Diego hoje mora em Porto Velho, Diego prega o evangelho, Diego dá cultos na casa dele e Diego me alimenta espiritualmente, cheio do alimento sólido, ao qual o que ele vive, ele transborda por onde ele vai. Ele ilumina vidas. Em suma, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é que o ser humano, quando ele vive por si próprio, ele vive ou trevas ou ele vive luz. As trevas, mesmo o lado bom, sendo independente de Deus, ele vive as trevas. Por que isso? Porque a luz, ela só se manifesta a partir do momento que você depende de Deus, a partir do momento que você se entrega, a partir do momento que sua mente é renovada. A mente dele foi renovada. Hoje ele leva para outras vidas tudo que ele viveu. Deus, ele permite situações para que a gente possa adquirir experiências para chegar lá na frente e mostrar que existe um Deus que supre as necessidades e ocupa o espaço vazio. Que o espaço vazio do homem é o tamanho do Espírito Santo. Eu espero que esse testemunho tenha edificado a sua vida. Até breve.